Olá, começando mais um devocional forte da Lisa Beveri e nós estamos na primeira parte, que é Forte em Deus. E hoje é o terceiro dia, que o tema é Nunca Só. Amém? Vamos estar dando início então. Lá no livro de 1 Coríntios 10, 13, nos diz assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que o possam suportar. Olha o amor de Deus como é para mim e para sua vida. Embora eu talvez jamais veja o seu rosto, isso aqui é a autora dizendo, tá? Embora eu talvez jamais veja o seu rosto ou tenha a honra de saber o seu nome, sei que você e eu não somos tão diferentes e que no curso da vida nós enfrentaremos muitos desafios iguais. Não importa se a pessoa mora aqui em Taubaté ou se a pessoa mora nos Estados Unidos, não importa se a pessoa, o nível de escolaridade, não importa a condição financeira, nós somos tão iguais quanto uma às outras, porque todas nós podemos passar por muitos desafios iguais. Eu passo pelos meus desafios, outras pessoas em outros lugares passam por desafios parecidos com os meus e parecidos com os seus. Em Coríntios, promete-nos que qualquer problema que enfrentemos não é exclusivamente nosso. Não estamos sozinhos em nossas provações ou vitórias. Mas Satanás, o inimigo de nossas almas, adora isolar e acusar cada uma de nós como se estivéssemos. A gente não tá sozinha nessa, tá todo mundo no mesmo barco. Já viu essa expressão, né? Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo caminho, tá todo mundo indo pro mesmo céu. Então as mesmas provações que eu passo, as mesmas tentações que pode vir sobre a minha vida, ela pode vir sobre a sua vida também. Eu não tô sozinha na minha luta. Você também, em algum momento, você vai passar por algum tipo de luta que eu já passei. Só que o que o diabo ele vem falar para mim e para você? Não, que você tá sozinha nessa daí. Deus não, Deus está alheio, Deus não está te vendo, Deus não está te ouvindo. Ninguém quer saber dos seus problemas, ninguém estende a mão para te ajudar. E isso é uma mentira de Satanás. Então, eu tô passando por um problema, você tá passando por outro problema, todos nós estamos passando por diversos problemas que não são exclusivos nossos. Todo mundo em algum momento vai passar pelas lutas que eu já passei, que eu já enfrentei na minha vida. E tem pessoas que acham que aquela luta é exclusiva dela. Não é. Porque a palavra diz, né? Que não vem a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então todos os homens, todas as mulheres vão estar passando por algum tipo de dificuldade. É financeira, é na saúde, é emocional, é na família. Todo esse tipo de luta, irmãos, a gente passa. Todos nós vamos passar. Mas o diabo, quando a gente está passando por esses momentos, o inimigo ele vem fazer o quê? Falar que você está sozinha. Agora você não vai sair desse buraco porque não tem ninguém para te estender a mão. É isso que ele vem falar para mim e você. Mas isso é mentira de Satanás. Ele quer o quê? Fica sussurrando essas mentiras. Ó, o que ele vem falar para mim? Você é a única que luta com isso. Mentira. Todos os problemas que eu já passei, irmãos, por mais difíceis, por mais temerosos que fossem, tenho certeza que você que está me ouvindo já passou também. Ninguém mais é tão ruim quanto você. Quantas vezes a gente erra porque a gente é ser humano, nós vivemos aqui num mundo que tem um sistema caído, onde a maldade impera. E quantas vezes a gente faz algo e a gente se sente a pior pessoa do mundo.
Quantas vezes, quem nunca já passou por isso? E aí o inimigo, ele vem e ele lança isso na nossa mente. Olha, você é a pior pessoa, não existe ninguém tão ruim quanto você na Terra. Sei que você já ouviu alguma coisa, alguma forma disso. Porque eu também já ouvi essa mentira. Eu também já ouvi isso. Deus não tem favoritismo quando se trata das suas promessas e da sua palavra. Ele recebe todo aquele que vem até ele com um coração humilde e obediente. E isso não é válido para os arrogantes e para aqueles cheios de justiça própria, que imaginam saber de tudo. Ele nos ouve melhor quando estamos cansados e chegamos ao fim de tentar fazer tudo por nossa conta. Muitas vezes a gente ouve Satanás dizendo que nós somos ruins, que não tem ninguém, que nós somos a pior pessoa que existe, que essa luta, nunca ninguém passou por essa luta. A gente ouve e aí a gente começa a se movimentar para querer resolver as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa forma, a força do nosso braço, se esquecendo que a nossa força vem do Senhor. Então, quando a gente se cansa, quando a gente se prostra, a gente fala, não, agora não tem mais jeito, agora acabou pra mim. Aí a gente para e aí Deus começa a trabalhar. Porque aí a gente consegue ouvir Deus falar. A gente consegue ver Deus agindo. Porque eu parei. Eu já gastei toda a minha energia, eu já gastei toda a minha força. E aí eu faço o quê? Eu paro e deixo Deus trabalhar. Deus levanta os cansados e quebrantados e os convida-os. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1,5. Há um número imenso de mulheres preciosas que se sentem sozinhas e isoladas. Está na hora de percebermos que, assim como estamos unidas em nossas lutas, podemos estar unidas em nossa força. Olha que poderoso isso aqui. Quantas vezes, né? Glória a Deus que essas pessoas se levantam, porque na maioria das vezes, quando a gente entra em algum tipo de luta, todo mundo some. Ninguém quer saber de luta, não. Ele fala assim, eu já tenho as minhas. Mas nós somos o corpo de Cristo. Então, a palavra diz que a sua vitória é a minha vitória. Então, quando você está chorando, eu estou do teu lado. Quando você estiver rindo, eu quero estar do teu lado também. Então, existe um número muito grande de mulheres que se sentem sozinhas nesse momento, que não tem uma acolhida, não tem uma palavra, não tem uma mão estendida, não tem nada. Porque elas dão ouvidos para o que Satanás fala e elas se isolam. E da mesma forma que eu estou aqui quando você precisa na luta, quando você tiver também nas suas vitórias, eu também vou estar aqui. Então, se a gente pode o quê? Se unir nas lutas, a gente também pode se unir em nossa força, na força que vem do poder de Deus. A gente pode se revestir da força. Quantas vezes a gente está passando por algum tipo de dificuldades e a gente faz propósito e a mulherada compra isso. A gente não precisa se sentir sozinho. Basta você falar, convidar alguém, falar, olha, me ajuda em oração, entra num propósito comigo. Eu tenho certeza que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho nesse momento, porque Ele sempre tem alguém, Ele sempre envia um escape, Ele sempre envia uma pessoa para que a gente possa passar por esse processo e suportar isso daí. Talvez você esteja se sentindo isolada e acusada. Se você está se sentindo dessa forma nesse momento, isso é mentira de Satanás. Você não está sozinha, você não precisa se isolar. Você apenas tem que parar e ouvir o Senhor, deixar Ele trabalhar e deixar Ele mostrar para você. O Senhor é seu redentor e não seu acusador. Essa é uma das muitas razões pelas quais a comunidade é tão importante.
quando nos conectamos com outras pessoas que já passaram por lutas e que atualmente somos encorajados a ter fé. Todas as lutas que eu e você passa acaba virando testemunho para fortalecer a outra mulher. Lembra que nenhuma luta é exclusiva minha? A luta que você está passando hoje, eu tenho certeza que se eu não passei, eu vou passar. Eu tenho certeza que se eu não passei, alguém da comunidade aqui, como ela está falando, essa comunhão, esse relacionamento com os irmãos da fé, ele é tão poderoso, porque ali dentro vai ter alguém com um testemunho que vai te edificar e vai te fortalecer na sua fé. Então é por isso que é tão importante a gente estar em comunhão, a gente estar unido, a gente estar no mesmo propósito. A gente está se conectando com pessoas para que em algum momento a história dela, o testemunho dela, a vitória dela venha o quê? Ser um combustível para mim continuar. Ser um combustível para que a minha fé seja acesa novamente. Eu sei que tem lutas, eu já passei muitas lutas que eu não via saída. Eu não via jeito, era tristeza, era, enfim, várias situações. Mas sempre teve uma pessoa que trouxe uma palavra de encorajamento para mim. Sempre teve uma pessoa que estendeu a mão. Sempre teve uma pessoa que disse, não, vamos orar, Deus vai mudar esse quadro. É por isso que a gente precisa estar conectado com pessoas, estar em comunhão com os irmãos da igreja. Porque é ali dentro, o próprio corpo se cura. Então é ali, é no corpo de Cristo que está a cura. Porque o remédio que você precisa hoje, eu posso já ter adquirido ele. Através de um testemunho. Então é importante isso daí. Nós saímos com fé e ousamos a crer que assim como foi fiel para com elas, Deus será conosco. Por isso que é muito importante. Por isso que você nunca está só, que é o tema dessa lição de hoje. Você nunca vai estar sozinha, porque se você estiver conectado com as pessoas elas vão dar testemunhos de coisas que elas passaram parecidas ou iguais ao que você está passando hoje, e isso vai ser o quê? Vai ser um encorajador para sua fé. Vai fazer com que você ouse a crer que você também vai conseguir. Da mesma forma que ela conseguiu, você também vai conseguir. E você vai ver que a palavra não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo. E o mesmo Deus que cuidou dela também vai cuidar de você. O mesmo Deus que cuidou de mim também vai cuidar de você. Basta o quê? Você ter esse entendimento. Eu não estou sozinho. Deus mesmo vai providenciar um escape para que eu e você possa suportar essa luta. É Ele mesmo. É Ele mesmo que vai providenciar um escape. Às vezes o escape pode ser um testemunho. Poxa, eu vou ouvir um testemunho da pessoa que passou pela luta que eu tô passando e ela foi vitoriosa. Poxa, aquilo ali foi um escape e me encheu de fé, de ousadia, e eu sei que eu também vou vencer. Automaticamente eu já mudo meu pensamento, já mudo meu posicionamento e deixo Deus trabalhar. Por que Deus tirou ela do problema dela e vai me fazer morrer no meu? Não vai. Deus é fiel e Ele nos ama, nós somos suas filhas. Permita-se assegurá-la. Deus não está zangado com você. Ele não é seu acusador. Ele está mais do que disposto para te ajudar. E você não está sozinha. Então, independente do que você esteja passando hoje é 3 de janeiro, mas o ano ele já começou meio quente. Não só o sol, mas o inimigo. Até hoje eu comentei com uma pessoa, falei assim, olha, eu não sei. Eu acho que tá para acontecer alguma coisa muito séria. E você grava isso que eu tô falando, tá? Eu creio que tem algo para acontecer muito sério. Eu não sei se é no quesito igreja, no quesito vida pessoal, ou se é no quesito mundo.
Mas tem algo muito sério para acontecer. Eu percebi isso nos últimos dias do ano de 2025, para a entrada de 2026. O diabo ele está investindo pesado. Ele investiu pesado na vida de algumas pessoas. Então, às vezes, hoje é 3 de janeiro, mas você já pode estar numa luta terrível aí. E se isso está acontecendo com você, ou de repente você conhece alguém que está passando por isso, não é você, mas você pode vir a conhecer alguém que está passando por isso, lembre-se, você pode ser o escape para outra pessoa. Você pode ter a palavra que a outra pessoa vai precisar. Então, o que você precisa? Sempre se lembrar ou fazer com que alguém se lembre. Deus não está zangado com você. O que você está passando não é punição, porque Deus não usa a ferramenta de Satanás para atacar a mim e a você. Ele não é nosso acusador. Ele não está aqui nesse papel. Quem nos acusa é Satanás. E Deus está disposto a nos ajudar. E você não está sozinho. Então, guarda essas palavras para você. E se você hoje estiver na bênção e souber de alguém que precisa dessa palavra, compartilha com ela, tá bom? Uma pequena oração. Pai, eu te louvo por não estar sozinha, nem ser acusada por ti. Obrigada por me receberes em tua presença curativa. À medida que eu for curada, compartilharei minha jornada, a fim de que outros sejam encorajados também. Eu sou forte porque não estou sozinha. Meu Senhor é meu Redentor, não meu acusador. Que você guarde essas palavras no teu coração e que, se você sabe que tem alguma amiga sua aí que está passando por esse tipo de dificuldade, algum tipo de dificuldade, encaminha para ela esse vídeo, sabe? Fortalece ela, conte o teu testemunho. A melhor pregação que existe é o nosso testemunho. Então, conta as suas vitórias, compartilha, faça com que alguém entenda e conheça o amor e o cuidado e o zelo do Senhor por nossas vidas. Amém? Deus abençoe, um ótimo dia.